A situação no Médio Oriente agravou-se drasticamente. Nos últimos dias, observei como o conflito entre o Irão e Israel ultrapassou o âmbito das disputas retóricas. Pela primeira vez em muito tempo, os ataques ao território israelita foram direcionados e em massa. O Irão afirmou categoricamente que não tolerará mais as ações de Israel e está pronto a usar todos os recursos para responder a qualquer provocação. Isso é mais do que apenas palavras. É algo que está a ser feito na prática todos os dias. Os ataques contra o território israelita atingiram pontos estratégicos e instalações militares, bem como infraestruturas civis. Um dos acontecimentos mais notáveis foi o ataque à Bolsa de Valores de Tel Aviv, que é um indicador da estabilidade econômica do país. O edifício no centro financeiro de Tel Aviv sofreu danos significativos. Jornalistas independentes e meios de comunicação internacionais, como a Reuters e o Haaretz, afirmam que o impacto foi significativo. Apesar dos esforços das autoridades israelitas para limitar a divulgação de informações. A Bolsa de Tel Aviv, fundada em 1953, tornou-se o maior centro econômico das últimas décadas, refletindo o estado da economia israelita. Tem mais de 470 empresas registradas, cerca de 900 obrigações corporativas emitidas, mais de 200 títulos do Estado e uma capitalização total superior a 400 mil milhões de dólares. O impacto nesta estrutura não se limita à destruição física do edifício. Isso mostra o quão precisa e calculista o Irão pode ser para desestabilizar a economia do seu adversário. A cidade de Beersheba foi atacada quase ao mesmo tempo, perto do Hospital Soroka, um dos maiores centros médicos do sul de Israel. A área foi atingida. O Irão afirmou que o alvo não era o hospital em geral, mas sim uma instalação militar localizada nas proximidades. Mas a comunidade internacional está preocupada mesmo com a proximidade de instalações civis. Havia dezenas de pacientes no hospital no momento do ataque e, segundo a Al Jazeera, a população civil escapou milagrosamente sem vítimas. O Irão também anunciou o lançamento de mais de 400 mísseis contra o território israelita, o que significa que o sistema Cúpula de Ferro será testado. Os últimos acontecimentos mostraram que mesmo um sistema de defesa tão complexo tem os seus limites. Alguns mísseis atravessaram a barreira e danificaram instalações civis e militares. É evidente que o lado iraniano está a agir de forma sensata, e não apenas a reagir. Em 19 de junho, o exército iraniano lançou pelo menos um míssil balístico de caixa de munição de nova geração. Esse tipo de míssil complica o trabalho dos sistemas de defesa antiaérea, pois é capaz de causar múltiplos impactos em uma grande área. Foi registrado um ataque com um projétil que se acredita pertencer à família de mísseis Khaybar, que o Irão exibiu como parte do seu arsenal renovado na primavera de 2023. No entanto, o clima interno de Israel é ainda mais perigoso. De acordo com o The Times of Israel, as pessoas estão a evacuar em massa para abrigos antiaéreos após os ataques. A vida urbana em Tel Aviv, Haifa e Beersheba está quase totalmente paralisada. As autoridades governamentais estão a pedir às pessoas que fiquem em casa, limitem o uso de transportes e se abstenham de publicar fotos ou vídeos dos danos. Essas medidas foram criticadas tanto pela mídia quanto pela população, que considerou que essas proibições são uma tentativa de esconder a dimensão dos danos causados à sociedade. Apesar dos apelos da comunidade internacional para que haja moderação, o Irão continua insistindo que não desistirá até que a justiça seja restaurada. Nas suas declarações, os responsáveis oficiais de Teherão afirmam que se trata de uma reação à agressão de longa data de Israel, especialmente em relação à faixa de Gaza e à Síria. Numa entrevista à televisão iraniana, Press TV, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que Israel não pode mais contar com a impunidade. Qualquer provocação terá consequências. Entretanto, a comunidade internacional acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos. A França e a Organização das Nações Unidas
já anunciaram um cessar-fogo entre as duas partes. No entanto, é evidente que nem Teherão nem Jerusalém estão dispostas a uma desaceleração. Além disso, observa-se o envolvimento de terceiros, como o Hamas, os Houthis e, possivelmente, o Hezbollah, o que acarreta um potencial conflito na região. Assim, entramos numa nova fase do conflito. A comunidade internacional está preocupada com este crescente confronto. As pessoas nas ruas sofrem com as declarações duras dos líderes de ambos os lados. Cada dia traz novas destruições, novas perdas e cada vez menos esperança de uma rápida resolução do conflito. Os últimos ataques do Irão ao território de Israel demonstraram determinação política e progressos significativos na tecnologia de mísseis. A questão mais discutida nos círculos de especialistas foi o lançamento de um míssil balístico com ogiva de fragmentação, provavelmente uma nova modificação do Khorramshahr-4 ou do Khaybar. Esta arma é um sinal, não apenas uma ameaça. Isso demonstra que o programa de mísseis do Irão atingiu um nível que permite ameaçar os sistemas de defesa mais modernos da região. As características do míssil Khorramshahr-4 são impressionantes. De acordo com dados do Ministério da Defesa iraniano, o míssil pode transportar uma ogiva de 500 kg e ter um alcance de até 2.000 km. No entanto, a vantagem mais importante é o sistema de controlo fora da atmosfera, que permite ao míssil manter a precisão sem o uso de orientação terminal. Como resultado, mesmo os sistemas de defesa antiaérea mais modernos, como o famoso sistema israelita Cúpula de Ferro, não conseguem interceptar esses mísseis. De acordo com especialistas, o uso do sistema de orientação exoatmosférico permite que o Khorramshahr-4 altere a sua trajetória de voo e escape dos sistemas de orientação e interseção. Em entrevista à CNN, o analista militar americano Jonathan Schreiner afirmou que o Irão conseguiu combinar longo alcance, alta precisão e manobrabilidade, o que torna o seu programa de mísseis um dos mais perigosos da região. Não se pode deixar de mencionar a ogiva de fragmentação utilizada no último ataque. Ela consiste em uma grande quantidade de pequenas cargas espalhadas por toda a área. Mesmo após o impacto, o local permanece perigoso, o que complica as operações de resgate. Essas minas, que ficam para trás após as explosões, já foram encontradas várias vezes por sapadores israelenses. O Irão, por outro lado, afirma que estes mísseis são armas de dissuasão e não são utilizados para atacar civis. As nossas forças visam exclusivamente alvos militares e centros de decisão do agressor, sublinha o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica num comunicado. No entanto, a comunidade internacional está preocupada com o facto de qualquer decisão sobre o seu uso poder ter consequências catastróficas devido ao seu poder, duração e mobilidade. É interessante notar que Israel ainda não confirmou oficialmente o modelo exato do míssil usado no ataque. No entanto, o míssil era de tipo desconhecido e só foi possível interceptá-lo parcialmente, segundo informações divulgadas pela imprensa israelita. Isso confirma a hipótese de que se trata de um novo desenvolvimento. Uma fonte do exército israelita disse ao The Jerusalem Post que o míssil se dividiu em elementos de combate antes da fase de interseção, o que dificultou a análise do seu voo. Vale a pena notar que, após o fim da guerra entre o Irão e o Iraque em 1988, o Irão começou a desenvolver ativamente mísseis balísticos de longo alcance. Os engenheiros iranianos conseguiram criar a sua própria escola de construção de mísseis, utilizando tecnologias desenvolvidas na Rússia e na Coreia do Norte. Em 2022 e 2023, foram realizados vários testes, incluindo o lançamento de plataformas móveis e mísseis a partir de minas subterrâneas. Na primavera de 2023, o público viu pela primeira vez o míssil Khaybar em um desfile em Teherã. A mídia iraniana na época chamou isso de uma verdadeira mudança nas regras do jogo. Naquela época, muitos especialistas consideraram isso retórica política.
No entanto, um ano depois, ficou claro que essa arma realmente havia sido colocada em ação e agora está sendo usada ativamente. A capacidade de se deslocar rapidamente é uma característica importante deste míssil. O Irão instalou plataformas móveis na região de Zenjan e Yazd, o que permite a Israel lançar ataques poucos minutos após receber a ordem. Analistas ocidentais acreditam que isso coloca em risco alvos estratégicos de Israel, como centrais elétricas, centros de comunicações e bases da Força Aérea. A tecnologia de mísseis iraniana não se limita ao Khorramshahr 4. Além disso, estão atualmente em desenvolvimento os mísseis de médio alcance, Zolfaghar, Fateh 110, bem como mísseis marítimos do tipo Hormuz, que têm a capacidade de controlar o Estreito de Hormuz. Estas investigações mostram que o Irão não está apenas a expandir o seu arsenal, está a criar um sistema de ameaças em várias camadas, capaz de paralisar Israel e os interesses dos vizir na região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América aumentaram a sua presença militar no Mediterrâneo Oriental, enviando para lá porta-aviões e contratorpedeiros adicionais equipados com sistemas de defesa antimísseis Aegis. Autoridades do Pentágono afirmaram que as ações do Irão ultrapassam os limites do aceitável e que qualquer ataque aos aliados dos Estados Unidos será respondido com dureza. No entanto, Washington mantém a cautela, limitando-se à pressão diplomática. Assim, o uso de novos mísseis balísticos pelo Irão é mais do que uma simples demonstração de força. É uma tática. Tem como objetivo exercer pressão psicológica, desestabilizar o adversário e minar a confiança na defesa israelita. E, caso nada mude, poderemos assistir a uma nova corrida ao armamento no Médio Oriente, em que será dada prioridade às tecnologias destrutivas, em detrimento da diplomacia. Com o início das ações ativas do movimento Houthi do Iêmen, a situação na região deteriorou-se após uma série de ataques por parte do Irão. E isso provocou mais uma onda de escalada, desta vez com a participação de uma terceira parte, que trabalhou em estreita colaboração com o Irão e outros aliados que se opõem ao Irão. Embora os Houthis, que se autodenominam Ansar Allah, há muito que declararam o seu apoio ao Irão, nas últimas semanas passaram das declarações à ação. E para Israel, essas ações foram particularmente dolorosas. Em meados de junho, os Houthis começaram a usar mísseis balísticos e drones contra o território israelense. Um desses ataques atingiu a região de Tel Aviv, no centro de Israel. Segundo a agência Anadolu, as Forças Armadas israelenses confirmaram esta informação, afirmando que se tratava de um míssil do tipo Palestina 2, uma cópia modificada de um míssil desenvolvido pelo Irão. Este míssil tem maior precisão e alcance. O que é particularmente preocupante é que os Houthis foram os primeiros a anunciar o uso de um míssil hipersônico. Apesar da falta de confirmação independente de que foi realmente uma arma hipersônica que foi utilizada, fontes iranianas afirmam que o míssil atingiu o alvo em apenas alguns minutos. De acordo com especialistas da Jane's Defense Weekly, se a informação for confirmada, isso levará a um novo nível de conflito. Não foram destruídos apenas alvos militares. Vários projéteis atingiram bairros residenciais. Moradores do centro de Israel relatam fortes explosões e destruição em locais que antes eram considerados seguros. Apesar das tentativas de Israel de interceptar os mísseis com o sistema Iron Dome, alguns conseguiram passar pela defesa. Nas áreas de Rishon LeZion e Petah Tikva, o Exército de Defesa de Israel, IDF, foi obrigado a usar unidades adicionais de defesa antiaérea. Os Houthis não escondem as suas motivações. No seu discurso, o líder do movimento, Abdul Malik al-Houthi, afirmou categoricamente que Israel é totalmente responsável pela destruição em Gaza e no território do Iêmen, e que qualquer resistência ao projeto sionista será considerada um ato de justiça. Além disso, ele afirmou que intensificará os ataques
se a comunidade internacional continuar a ignorar os crimes de Israel. O Irão continua a apoiar os Houthis. De acordo com estudos publicados pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IAISS, Teherã é o fornecedor da maioria das tecnologias utilizadas pelo movimento Ansar Allah. Essas tecnologias incluem drones, sistemas de orientação e componentes de mísseis. Assim, a frente contra Israel está a ser criada tanto a norte, Gaza, Líbano, como a sul, a partir do território do Iêmen. A atividade dos Houthis no Mar Vermelho é particularmente preocupante. Desde o final de 2023, eles atacaram repetidamente navios mercantes ligados a Israel ou que passavam pelo estratégico estreito de Bab el-Mandeb. Esses ataques tinham claramente um caráter militar e econômico, com o objetivo de retardar o abastecimento marítimo. A preocupação internacional com a ameaça ao comércio marítimo aumentou após a declaração dos Houthis de que qualquer navio ligado a Israel é um alvo legítimo, segundo o Al-Mayadeen. Além disso, é importante notar que os Houthis foram os primeiros a condenar publicamente os recentes ataques aéreos de Israel ao Iêmen. A tentativa de eliminar um dos líderes mais importantes do movimento, o General Mohammad Gamari, causou especial indignação. O próprio facto da tentativa impulsionou os Houthis. Em seu comunicado, eles chamaram o ataque de agressão injustificável e ameaçaram com uma resposta que Israel não esquecerá. Como resultado, a entrada dos Houthis em um conflito aberto com Israel já não é um fenômeno insignificante. Esta frente, que recebeu o apoio do Irão, tem logística e coopera estreitamente com outros aliados, como o Hamas e, possivelmente, o Hezbollah. Não é de surpreender que muitos analistas comparem a situação atual de Israel com a de 2006, quando eclodiram conflitos em várias frentes simultaneamente no país. Israel, por sua vez, enfrenta problemas. A comunidade internacional, incluindo a ONU e a União Europeia, opõe-se a ataques retaliatórios contra o território do Iêmen. Surge uma questão séria. Onde começa a agressão e termina a defesa? Como mudará a estratégia do Tzahal em resposta à dupla pressão do norte e do sul? Se os mísseis Houthis realmente atingiram o centro de Israel e os danos no sul de Tel Aviv são confirmados por imagens de satélite? Um dos resultados óbvios é que o Médio Oriente entrou numa nova fase do conflito, na qual atores não lineares e estados satélites se tornaram mais comuns. Atualmente, os Houthis são mais do que apenas um problema do Iêmen. Eles causam instabilidade global, e Israel e toda a comunidade internacional precisam levar isso em consideração. Num contexto de tensão crescente entre o Irão e Israel, o grupo Hamas reafirmou o seu total apoio a Teherã, simbolizando a unidade da aliança anti-Israel. Esta declaração foi feita poucos dias depois de Israel ter lançado o primeiro ataque aéreo contra o território iraniano, em 13 de junho, dando início a um conflito diplomático e militar. A liderança do Hamas afirmou que Teherã merece agora total solidariedade, uma vez que prestou um apoio significativo ao setor de Gaza em tempos difíceis. O Hamas não apoia o Irão apenas com palavras. Já em 16 de junho, na parte sul da faixa de Gaza, as brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, e Al-Quds, braço armado da IS, Jihad Islâmica, realizaram uma operação conjunta contra as forças israelitas. O jornal Palestine Chronicle informa que um pelotão de infantaria israelita, que se tinha escondido numa casa residencial, foi destruído em resultado de um ataque cuidadosamente planeado. Os combatentes palestinianos utilizaram mísseis antitanque guiados e dispositivos explosivos, que foram particularmente eficazes em áreas urbanas. Mais tarde, os militares israelenses confirmaram que ocorreu um incidente na região de Khan Yunis, que resultou em baixas para a unidade do Tzahal. De acordo com o comunicado oficial, 3 soldados morreram e 2 ficaram gravemente feridos.
Particularmente preocupante foi o facto de um helicóptero com equipas médicas não ter conseguido aterrar no campo de batalha devido a um ataque com foguetes do Hamas. Um dos eventos mais notórios das últimas semanas foi o ataque a uma coluna militar israelense na região de Jebalia, onde um veículo militar foi explodido. A explosão causou danos significativos e, segundo o Hamas, 3 soldados do Exército de Defesa de Israel morreram e o equipamento foi totalmente destruído. Após o ataque, soldados israelenses realizaram uma incursão no norte de Gaza, mas encontraram resistência ativa. Para manobrar, as brigadas Al-Qassam usaram túneis subterrâneos e minas que foram previamente colocadas nas rotas previstas para o avanço das tropas israelenses. O Hamas salienta que as suas ações não são apenas operações militares, mas uma resposta estratégica às ações de Israel contra os civis de Gaza e da Cisjordânia. O Irão está a pagar o preço pelo seu apoio a nós, e agora é a nossa vez de apoiá-lo, afirmou um dos comandantes da organização em declarações à imprensa internacional. Temos um inimigo comum. Estas palavras simbolizaram uma nova fase de cooperação entre Teherã, Gaza e o Iêmen. Todos eles estão a trabalhar em conjunto para conter e, possivelmente, enfraquecer Israel. Deve-se prestar especial atenção ao treino técnico dos combatentes do Hamas. Como resultado das hostilidades dos últimos meses, tornou-se evidente que a organização adquiriu capacidades significativas nas áreas de reconhecimento por radar, comunicações e uso de munições de alta precisão. Além disso, é evidente que os combatentes do Hamas recebem ajuda indireta ou direta do Irão, que, como é sabido, possui uma vasta rede de conselheiros militares na região. Como resultado, os combatentes do Hamas utilizam cada vez mais táticas de emboscadas, minas controladas, drones suicidas e mísseis anti-tanque. É notável que as hostilidades não se limitam ao sul de Israel e ao setor de Gaza. De acordo com fontes no Líbano, nas últimas semanas, militantes palestinos se aproximaram da fronteira norte de Israel, aumentando a pressão sobre as forças de defesa do país. Em resposta, Israel reforçou a presença militar no norte do país e na região das colinas de Golã, temendo a abertura de uma segunda frente. No entanto, apesar do bloqueio e do acesso limitado aos recursos, o Hamas continuou a manter uma atividade intensa. Isto demonstra que o financiamento, o armamento e a logística estão bem organizados. A rede de túneis que se estende sob Gaza é uma das razões da resistência do Hamas. Os combatentes movem-se nestes túneis, armazenam armas e até os utilizam como centros de comando. Nos últimos meses, Israel tentou destruir muitos desses túneis com a ajuda da aviação e de equipamento especial, mas os ataques mostram que o sistema continua a funcionar. A situação continua extremamente complexa do ponto de vista do direito internacional. A Liga dos Estados Árabes defende o Hamas e condena as ações de Israel, enquanto a Organização das Nações Unidas apela a um cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos e a União Europeia continuam cautelosos, expressando profunda preocupação com a escalada e apelando ao diálogo. No entanto, o diálogo torna-se cada vez menos possível numa situação em que os projéteis caem sobre a cidade. Assim, o Hamas apoia o Irão não apenas simbolicamente. Trata-se de uma aliança militar ativa, que age de acordo com um plano. Além disso, até recentemente, analistas militares afirmavam que as forças anti-israelitas estavam fragmentadas. No entanto, agora a situação parece diferente. Estamos perante uma aliança em formação, capaz de conduzir uma campanha conjunta com um amplo leque de objetivos. Isto não só cria novas ameaças para a região, como também levanta a questão da inevitabilidade de uma escalada militar em grande escala, para a qual as partes parecem já estar preparadas. Enquanto o Irão, o Hamas e os Houthis travam uma guerra aberta contra Israel, o movimento Hezbollah no Líbano mantém um silêncio estratégico. No entanto, silêncio não significa inação. É evidente que o Hezbollah calcula cuidadosamente as suas ações e leva em consideração
a complexa situação geopolítica para se preparar para uma possível expansão do conflito. Analistas chamam esse grupo de reserva invisível da coalizão anti-Israel, que tem a capacidade de mudar radicalmente o resultado do conflito. Atualmente, o Hezbollah possui um dos maiores arsenais de grupos armados não oficiais do Médio Oriente. De acordo com o CIS, a organização tem à sua disposição dezenas de milhares de mísseis de vários alcances, incluindo mísseis de médio alcance, Zilzal e Fateh 110, fornecidos pelo Irão. Além disso, o Hezbollah possui grupos de atiradores de elite, unidades de reconhecimento não tripulado e esquadrões de diversão, criados segundo métodos iranianos. Apesar da força militar, o Hezbollah ainda se limita a ações táticas na fronteira com Israel, como pequenos ataques, reconhecimento e provocações. Embora isso possa parecer contenção, na verdade é uma estratégia de espera. O jornal Al-Akhbar, próximo ao grupo libanês, informa que a liderança do Hezbollah coopera estreitamente com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana e aguarda o momento político oportuno para tomar medidas ativas. A pressão internacional é um dos fatores que restringem as atividades do Hezbollah. No plano diplomático, o ZIWA e a França exortam o Líbano a evitar uma guerra em grande escala. O presidente francês, Emmanuel Macron, já enviou uma mensagem ao presidente do Líbano, expressando preocupação com as possíveis consequências, bem como com as repercussões para Beirute, que ainda se recupera da crise econômica e da explosão no porto ocorrida em 2020. Nos bastidores do Conselho de Segurança da ONU, discute-se ativamente a extensão do mandato da missão de paz da UNIFIL no sul do Líbano. No entanto, há indícios de que o Hezbollah já preparou planos de ataque caso ocorra uma guerra em grande escala. Segundo o canal de televisão árabe Al Mayadeen, trata-se da captura de povoações fronteiriças no norte de Israel e da desestabilização das bases militares do Tzahal na região das colinas de Golã. Além disso, há rumores de que, caso o Irão tenha sucesso nas direções sul, os combatentes devem entrar nas povoações abandonadas e consolidar a sua posição. Recordando os acontecimentos de 2006, quando Israel iniciou uma campanha militar em grande escala no Líbano, torna-se compreensível porque ambos os lados estão muito preocupados com uma potencial escalada. Apesar da superioridade técnica, o exército israelita sofreu perdas significativas naquele momento. Desde então, o Hezbollah construiu uma complexa rede de túneis, bunkers e bases secretas para reforçar as suas posições em áreas remotas. Além disso, o fator do apoio público é decisivo no Líbano. O Hezbollah é popular entre parte da população devido às suas atividades sociais e resistência militar. A organização concedeu entre os 10 às famílias que perderam suas casas após a invasão israelense de 2006. O Fundo Habitacional Al-Bina, do Hezbollah, ajuda a reconstruir casas e infraestruturas danificadas pelos combates. Isso permitiu criar uma economia de resistência própria e fortalecer os laços com a população. No contexto do conflito atual, as comparações são inevitáveis. Israel, que foi alvo de ataques com foguetes por parte do Irão e da Palestina, ofereceu aos seus residentes cujas casas foram destruídas uma ajuda única no valor de 500 shekels, cerca de $143. Isso causou indignação nacional, com a divulgação de posts nas redes sociais criticando o governo por não cuidar adequadamente das vítimas. As pessoas insatisfeitas expressam descontentamento com o montante da ajuda estatal, comparando-o com as práticas de outros países e organizações. Além disso, há uma componente informativa. O Hezbollah está a formar ativamente uma imagem de movimento de libertação nacional no mundo árabe, enquanto Israel é cada vez mais criticado pelas suas ações no setor de Gaza e na Cisjordânia. O Hezbollah está a preparar o terreno para uma possível intervenção, mantendo o seu peso político na arena internacional
graças a essa pressão informativa e às constantes lembranças de conquistas militares passadas. Qual será o papel do Hezbollah no conflito previsto? Ainda é difícil determinar. No entanto, uma coisa é absolutamente clara. Qualquer guerra significativa entre o Irão e Israel afetará inevitavelmente o Líbano. E a questão é apenas quando e em que circunstâncias o Hezbollah decidirá passar da contenção ao ataque. Atualmente, este é o fator silêncio que pode levar ao trovão. Enquanto o mundo acompanha atentamente as ações militares entre Israel e grupos anti-israelitas, dentro da sociedade israelita está a fermentar um processo não menos explosivo, o aumento da insatisfação pública. O Estado está pronto para nos proteger e apoiar neste momento tão difícil? Perguntamos israelitas, sob o peso de constantes ataques, destruição e medo pelo futuro. O governo de Israel anunciou o lançamento de um programa de ajuda de emergência à população desde o início dos ataques em massa, especialmente após os bombardeamentos de Tel Aviv e Beersheba. No entanto, os cidadãos consideram que as perdas são maiores do que o apoio recebido. Tendo em conta os preços atuais e a infraestrutura destruída, os residentes cujas casas foram destruídas receberam uma compensação de 500 shekels, cerca de $143. O debate público incluiu invariavelmente uma comparação com os métodos utilizados no Líbano após a guerra de 2006. Na altura, o Hezbollah reconstruiu centenas de casas com os seus próprios materiais de construção e concedeu às famílias afetadas pelos bombardeamentos israelitas uma ajuda de até $12.000. Essa comparação espalhou-se rapidamente nas redes sociais e na mídia israelense, provocando uma onda de indignação e acusações contra o governo por ineficácia e inércia. O clima de protesto cresce. Em várias cidades, ocorreram manifestações espontâneas, nas quais as pessoas exigiram do Ministério da Defesa e do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu transparência na área da defesa e distribuição justa da ajuda. Uma das participantes da manifestação em Ashdod afirmou: "Não somos soldados, mas estamos na linha da frente desta guerra, porque as nossas casas estão a ser destruídas. Os nossos filhos têm medo de dormir à noite." Estas palavras rapidamente se tornaram populares na internet e tiveram grande repercussão. Ao mesmo tempo, em grandes cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, há sinais de caos. Bairros carentes ficaram sem energia elétrica e água durante vários dias. Apesar dos esforços heróicos das equipas de emergência e das Forças Armadas, há escassez de alimentos e medicamentos, especialmente nas áreas e zonas rurais atingidas por ataques com foguetes. O governo explica os atrasos com a prioridade da segurança, mas a população em geral acredita que se trata de mais uma desculpa burocrática. O sistema de saúde está sob pressão especial. Instituições de saúde, como a Soroka, em Beersheba, ficaram muito próximas dos locais dos ataques. Os pacientes são evacuados para abrigos antiaéreos e os médicos trabalham em condições de perigo constante. Organizações internacionais, como a Cruz Vermelha e a OMS, expressaram a sua preocupação com a situação e pediram que os recursos necessários fossem imediatamente disponibilizados às instituições de saúde. A infraestrutura e o ânimo das pessoas estão ameaçados. Centros de apoio psicológico registram um aumento no número de atendimentos. Crianças e adolescentes que sofreram traumas ou perderam entes queridos são os mais afetados. O Ministério da Saúde de Israel informou que, em junho, o número de pedidos de ajuda psicológica aumentou 320% em comparação com o mesmo período de 2023. Estamos a assistir a uma enorme traumatização dos cidadãos. O Dr. Miri Ben David, chefe da Clínica de Psiquiatria de Emergência em Tel Aviv, observa que as pessoas vivem em constante ansiedade e sensação de insegurança. Também não se pode ignorar as consequências políticas. A popularidade do atual governo está a cair rapidamente em meio à instabilidade.
Mais de 62% dos israelitas consideram que o governo não está a lidar com a crise. De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Gal Hadashot, as divergências internas entre os partidos da coligação também se agravaram, tornando a governação do país ainda mais caótica num momento de grande ameaça. Entretanto, o apoio internacional moderado com que Israel costumava contar começa a manifestar-se. Os TEU e a UE apelam à desaceleração, evitando acusações a apenas uma das partes. Recentemente, tem-se ouvido cada vez mais apelos ao respeito pelos direitos humanos e ao acesso humanitário às zonas de conflito, incluindo Gaza. Embora isso não signifique que o apoio a Israel será enfraquecido, indica que a paciência internacional tem limites. Assim, Israel enfrenta não só ameaças externas, como mísseis e drones, mas também uma ameaça interna relacionada com a crescente desconfiança da população em relação ao governo, o aumento da tensão social e a destruição da vida cotidiana. Além disso, o país pode enfrentar uma crise muito mais profunda do que uma simples guerra, se não forem tomadas medidas significativas no curto prazo para reconstruir a infraestrutura destruída, prestar assistência social e restabelecer o diálogo público. Este vídeo apresenta uma análise dos acontecimentos que estão a ocorrer atualmente no Médio Oriente. O conteúdo é baseado em fontes abertas e não tem caráter propagandístico. Tenha cuidado, pois o vídeo pode conter referências a ações militares,